Começo de temporada e você deve estar se perguntando: e as cotas dos clubes maranhenses? Por que os clubes maranhenses não recebem cota por transmissões do campeonato estadual? Bom, esse assunto é um assunto bem simples de ser destacado. A gente vê agora que vai começar os principais campeonatos regionais do Brasil. Dentre eles, por exemplo, dar um exemplo aqui para vocês. Não vou falar sobre cotas do Campeonato Paulista, Carioca, que são cotas super elevadas, talvez até superestimadas. Vamos falar aqui de um estado que fica bem próximo. Vamos falar do Ceará. O Ceará vai distribuir uma premiação de pouco mais de R$1,5 milhão de reais. Os dois grandes clubes, Ceará e Fortaleza, recebem R$600 mil. Mas também vão entrar apenas na fase final, apenas na parte final, nas quartas de finais do campeonato. Ou seja, vai deixar boa parte do campeonato sem participar. E fica o restante da premiação, R$60 mil, para as demais equipes que vão fazer parte, ou seja, as 8 equipes que vão fazer parte do campeonato cearense. R$60 mil é uma cota até baixa, imaginava assim um valor mais elevado. R$600 mil para a realidade do futebol maranhense seria uma cota excepcional, seria cota de Copa do Brasil. Então seria um valor bem legal. R$600 mil de cota seria algo bem interessante. Mas aqui, voltando para o futebol maranhense, por que os clubes maranhenses não recebem cotas? Por que nenhuma emissora se interessa em transmitir os jogos? A gente viu há alguns anos atrás, acho que 1 ou 2 anos atrás, a gente acompanhou a TV Difusora recebendo para poder transmitir, que foi uma coisa absolutamente bizarra. Coisas bizarrices que acontecem no futebol maranhense, só no futebol maranhense? Não, talvez aconteça em outros lugares, mas como a gente mora aqui, a gente tem que destacar aqui. TV recebendo cota para transmitir os jogos é absolutamente bizarro, como foi bizarro o Juventude, que veio da Série B, ganhou a Copa FMF e já vai participar da Série D sem nunca ter participado da Série A. É inacreditável. Mas enfim, voltando. Não há interesse pela falta de credibilidade e de organização da Federação Maranhense, que é quem promove o campeonato. Juari, mas tem a Maicujo. Bom, até prova o contrário. Que nós sabemos é que a Maicujo não paga absolutamente nada às equipes que participam do campeonato estadual. Inclusive eu tive esse relato, tá salvo até hoje no meu WhatsApp, esse relato do presidente do motoclube. O Moto nunca recebeu nada, então creio que as demais equipes também não receberam absolutamente nada. Ninguém se interessa porque não vê rentabilidade, não vê nenhum retorno, porque o campeonato é muito mal organizado e tem coisas bizarras que acontecem. Vamos imaginar aqui, vamos supor que a Mirante compre os direitos de transmissões do campeonato maranhense. Aí no meio do campeonato, de repente, um clube entra na justiça porque está alegando que o regulamento não era assim, não era assado, e aí o campeonato para. Ou então um clube que está jogando o campeonato, de repente o jogo é adiado porque não tem um laudo no estádio. Quer dizer, o time estava jogando, mas nesse jogo de hoje não tem laudo. Aí o torcedor não pode ir e não pode ter a partida. As TVs têm uma agenda, né? Tem um cronograma, né? Tem uma grade de programação. Então fica inviável para uma emissora transmitir um campeonato bagunçado dessa forma. Sem falar de você colocar o final de semana sem nenhum time maranhense da capital jogando na capital, todos jogando no interior. São coisas que tiram a credibilidade da competição. Não vou nem falar em outros detalhes, aliás, vou falar assim. É um campeonato, por exemplo, que não tem uma organização final interessante, não há uma divulgação legal, não tem um trabalho de mídia nas redes sociais interessante, algo realmente relevante que faça o torcedor se aproximar. Não existe promoção nenhuma nos jogos. Na final, então, é lamentável. A final do campeonato maranhense acontece, parece que é qualquer coisa assim, sei lá, como uma pelada de fim de ano. Não tem um apelo, não tem uma divulgação necessária, não é abraçada a ideia, não existe um marketing de divulgação, não existe nada em relação à FMF. Aí os clubes praticamente se entregaram, estão lutando aí, tentando sobreviver. Imagina um clube como São José, Cordino, Santa Quitéria,
que não tem retorno financeiro algum. Você sabe que para se filiar na federação é 300 mil reais. Aí você não tem uma grana dessa. E quando consegue, como você vai sobreviver, se manter? Porque a FMF é um Detran da vida, né? Não faz absolutamente nada por ninguém e é só receber, é só faturar, é só cobrar, né? É só multar, né? Então a melhor coisa do mundo é a FMF e o Detran. São órgãos que simplesmente não fazem nada e só recebe, só fatura. Então um clube desse como São José Santa Quitéria, participando de uma competição que não vai ter retorno de renda, os torcedores praticamente não vão, e quando vão é um número muito pequeno. Como pagar esses jogadores? Que retorno ter? Lutar por uma vaga em uma competição nacional, uma Copa do Brasil, para ganhar alguma cota, alguma coisa. Então é um futuro triste e lamentável do futebol maranhense. Poderíamos ter um campeonato melhor, mais organizado, mais estruturado, com mais parcerias, mas a Federação Maranhense não quer isso, não se interessa, não busca, né? O grande argumento deles: mas vocês estão incomodados, venham assumir a federação. Como? Eles nunca vão sair dali. Não tem como entrar na Federação Maranhense. Aí eles querem pro cara chegar e tirar do bolso para pagar por um produto que não tem rentabilidade alguma. Porque se você tem um produto para você vender, você tem que trabalhar seu produto para que ele tenha rentabilidade. Então fica aqui a nossa indagação em relação às cotas de TV, que não existe TV, a Maicujo não paga nada para os clubes não recebem nada. E fica nessa tristeza lamentável que o futebol maranhense poderia ser muito melhor, muito maior, muito mais organizado, mas também culpa dos clubes que não se interessam em cobrar a Federação Maranhense, em exigir da Federação Maranhense um maior comprometimento com os torcedores, que são os mais abandonados dessa história toda, e também cobrar com que a federação promova, aliás, ela é a promotora, né, organizadora, dona da competição, promova um campeonato melhor. Infelizmente não acontece isso nem da federação, nem dos clubes, e quem paga é você, torcedor, que não tem um produto de qualidade para consumir.